Boa noite, igreja. Que bom que vocês vieram aqui. Tava um dia hoje de calor, não tava? Tava um dia de calor, um dia muito gostoso. Quem aproveitou para produzir alguma coisa, foi muito bom esse dia. Quem aproveitou para passear também, se deu muito bem, porque foi um dia muito bonito. E eu espero que vocês estejam felizes por poder estar na igreja, porque eu estou feliz de estar aqui também. Você sabe que nós estamos aqui nessa série, né? Encontro junto à Árvore da Vida. E hoje é o penúltimo episódio. Domingo que vem é o último, porque no outro domingo nós já vamos estar na Semana Santa, né? Vai ser um período especial para a nossa igreja, nos lares. E, e aí essa série acaba exatamente no domingo antes da Semana Santa. Aproveita então, próximo domingo também, para estarem aqui e ver a última mensagem dessa série especial Encontro junto à Árvore da Vida. Pessoal que está em casa aí, quem está aqui na igreja também, aproveite esse minutinho, curta essa mensagem lá no Facebook, dá um joinha no YouTube. Quem está no YouTube também aí, ativa o sininho para você receber assim que o pessoal subir aqui a programação, aparece aí para você no seu YouTube. E aí você não precisa nem ficar procurando. Vai aparecer uma mensaginha lá para você que o culto está começando. Mas hoje, depois da gente ter louvado de uma maneira muito bonita, estava bonito ouvir a igreja louvar. Hoje a gente tem esse tema aqui, ó, o encontro de Jesus e as oliveiras. Olha só que bacana. Você sabe que nessa série toda a gente viu o encontro de alguns personagens junto a alguma árvore. Então vocês já sabem como é que vai ser o final, né? Esse é o encontro junto à árvore da vida e cada personagem teve um encontro em uma árvore. E Jesus teve um encontro junto às oliveiras, né? Para quem não sabe, a oliveira é um pé de uva, tá bom? De uva. Tô falando que vocês não sabem, né? Quem não sabe sou eu. É o pé de azeitona. É o pé de azeitona. Eu confundi aqui por causa de algo que eu ia contar aqui para vocês. Na minha infância, quem aqui já viu uma árvore de jamelão? Vocês já viram uma árvore de jamelão? Vocês conhecem essa árvore? Alguns conhecem, alguns não conhecem, né? Esses são os textos que a gente vai usar, tá bom? Mateus 26, se você quiser abrir sua Bíblia aí. Mateus 26, 36 a 45, e depois a gente vai usar o Lucas também. Esse aqui é o jamelão, ó. Né? Para quem conhece e para quem não conhece. O jamelão é um pé de banana. Não? Não é um pé de banana, não. Jamelão. Aqui a gente chama de jambolão. Aqui a gente chama de jambolão. Mas esse é um nome regional, tá bom? O nome dessa árvore é jamelão. Inclusive tem um sambista famoso, se você assiste TV, você já ouviu falar no Jamelão. Era um sambista muito famoso, ele tinha esse nome, né? Por conta da cor, da fruta e tal. É, tem um personagem aí, um sambista muito famoso com esse nome, Jamelão também. Ou jambolão, como a gente diz por aqui. E é engraçado que o jambolão, ou o jamelão, é uma árvore que a prefeitura gosta de plantar na rua. Aqui tem bastante, né? São duas árvores que a prefeitura planta aqui. É uma que a gente chama de macaquinho, né? E o jambolão. E na infância, quando eu não conhecia, né, a oliveira, ou a oliva, a árvore da azeitona, alguém falava para mim que o jambolão era um pé de azeitona doce. E a gente acreditava. E se você olhar a fruta, né? Dá uma olhadinha na fruta. Ela não parece uma azeitona? Parece uma azeitona preta, né? E o pessoal falava que era uma azeitona, né? Por conta aí desse formato dela. E a gente pegava para comer, né? E o pessoal que tem carro, quando para o carro embaixo, fica feliz com o pé de jambolão, porque ele cai e ele deixa todo roxo o carro. Ou então você para embaixo de um pé de jambolão, quem tem carro vai saber o que eu estou falando. O passarinho vai e come o jambolão. E aí você já sabe o que, que acontece em cima do seu carro, né? Mancha muito essa planta, né? Essa fruta.
E é lá pelo mês de setembro a novembro, quando essas azeitonas, que eu acreditava que era uma azeitona mais adocicada, quando elas brotam, né, nas árvores. Aqui no Boa Vista, inclusive, tem pé de jambolão, né? Mas não são as árvores, e aí eu descobri, não são essas árvores que produzem as azeitonas, né? E sim as oliveiras. E outro dia eu tive a oportunidade de ir com a Aline num lugar que chama Olival de Gramado. Lá na cidade de Gramado, muito bonito. Tem 12 mil pés de azeitona, né? 12 mil oliveiras. E é um lugar bonito, em cima de um cânion, né? É um lugar que então tem um cânion, né? Uma passagem assim na natureza, muito íngreme, né? Montanhas altas, bem retas. E lá em cima desse cânion fica esse olival de Gramado. Tem 6 variedades diferentes de azeitonas lá, de olivas, né? E é uma paisagem maravilhosa naquele lugar. E a gente viu essas oliveiras lá. Inclusive tem a matriz dessas oliveiras. Ela tinha um destaque especial, não era, Aline? Um lugar especial dela. Uma árvore com mais de 100 anos. Né? Uma árvore com mais de 100 anos. Vamos falar então agora da árvore correta, dessa oliveira, né? É uma das mais antigas árvores cultivadas pelo homem, né? E por quê? Vários motivos, né? Essa árvore, gente, a gente sabe que é uma árvore de pequeno porte, ela não é uma árvore grande, né? As folhas, elas não são bem verdinhas da oliveira, né? Quem conhece sabe. Ela é verde, mas é um verde meio cinza. Então, quando você olha, não é aquela verdinha bonita, né? A verde que o Alan perguntou é um fruto muito gostoso, né? Que a gente aprecia muito. O azeite e também de comer essa azeitona. Quem sabe numa pizza, né? Essas árvores, gente, elas crescem muito lentamente também. Então, se você plantar uma oliveira agora, daqui a 30 anos você vai conseguir colher o fruto dela, tá bom? Daqui a 30 anos. Quem está com vontade. Então, toda a oliveira, todo o azeite que a gente consome hoje, a azeitona que você come, foi plantada pelo menos há 30 anos atrás, tá bom? É engraçado também essa planta que ela tem os galhos, o tronco dela é retorcido, o tronco não cresce reto. Ele vai se torcendo assim com o tempo. Parece que alguém pegou e torceu aquela árvore, né? É assim que ela é. Vocês sabem, né, que a gente pode comer azeitona in natura ou em conserva. Geralmente a gente come em conserva, né? E o azeite dela é muito bom para o nosso consumo. E também ele é muito utilizado, era muito utilizado para acender candeeiros, lamparinas, o azeite da oliva também. No antigo Israel, ele era usado para ungir reis e ungir sacerdotes. Quando a gente ouve, escuta ou lê na Bíblia falando lá que ungiu a cabeça com óleo, era o óleo ou azeite de oliva, tá bom? Muito bacana, né? Outro detalhe, a madeira da oliveira era entalhada, polida para fazer objetos muito elegantes, né? É uma madeira dura. Querubins, né? E as portas do templo lá de Jerusalém eram feitas de madeira de oliva, de oliveira. Essa árvore tem um monte de conotação simbólica, viu, gente, na Bíblia. Em vários momentos você vai lembrar aí, você vai lembrar de símbolos aí com a oliveira, né? Por quê? Ela tem uma habilidade de se regenerar muito grande. Você corta uma oliveira, mas você deixa um pedaço lá do tronco, não tira pela raiz, ela vai brotar de novo no tronco e ela vai nascer novamente. 30 anos ela vai demorar, mas ela vai nascer novamente. Perseverança, resiliência, então são símbolos dessa árvore, né? Da oliveira. Aqui, né? Ela tem a habilidade de se regenerar novamente. E a mensagem de hoje, gente, ela vai se passar no meio de uma plantação de azeitonas.
na noite de maior sofrimento para Jesus. Abra aí sua Bíblia comigo, Mateus 26. Mateus 26, verso 36. Vocês conhecem muito bem essa parte da Bíblia e você já vai entender do que a gente está falando aqui. Amém? Mateus 26, verso 36. A partir do verso 36, acompanha aí, hein? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, eu queria convidar vocês agora para a gente caminhar pelas ruas de Jerusalém. Imagina aí, você já viu um monte de foto, um monte de filme, né? Imagina a gente andando na rua de Jerusalém, indo e subindo e chegando até um jardim muito bonito. É o jardim que se chama Getsemane. E ele fica logo no início do Monte das Oliveiras. No pé do Monte das Oliveiras fica o jardim de Getsemane. Nosso roteiro começa aí. Depois que Jesus e os seus discípulos compartilharam o pão e o vinho, lá no que a gente chama de a última ceia, eles foram para lá, né? E eles tinham participado dos símbolos do que seria o sacrifício pessoal que Jesus iria passar. Logo depois, né? O Cordeiro de Deus ia ser sacrificado, oferecido pelos pecados do mundo. Imagina agora, era uma noite clara, de lua cheia. A lua então estava brilhando no céu, um céu sem nuvens, tá bom? A cidade estava em silêncio, porque já era noite. Todo mundo começando a dormir. E assim, logo que depois que eles prepararam, que eles participaram daquela ceia, Jesus saiu dos muros de Jerusalém para orar e se preparar para o momento inevitável da vida dele. E agora, se a gente for lá para Lucas, no capítulo 22, vamos aproveitar aqui para abrir a Bíblia um pouco. Lucas capítulo 22, o verso 39 até o verso 41. Lucas 22, a partir do verso 49. Amém? Lucas 22, 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Vamos para o 39 primeiro. Vamos para o 39, melhor. Vamos voltar no 39, senão eu vou adiantar muito aqui. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanhavam. Chegando no lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, meus irmãos, ele tinha uma prática aqui que eu queria chegar. Jesus amava essa experiência com o sagrado, o seu tempo de conversa com o Pai. A gente viu Jesus fazendo isso muitas vezes nos relatos bíblicos, né? Ele tinha essas práticas espirituais muito arraigadas com ele, tá bom? E mesmo viajando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, lugares de refrigério, às vezes Jesus passava, e sempre ele tinha momentos de comunhão com Deus. Ele não abria mão disso. Acontecesse o que acontecesse, estivesse aonde estivesse, Jesus sempre orava. Ele apreciava aquele bate-papo diário, sabe? Sem pressa, sem repetições, sem formalidade, mas eram repletos de significado. E quase sempre era em meio à natureza que Jesus gostava de orar. E eu fico pensando, e a gente, né? E eu, Juninho, e vocês, né? Vocês têm um hábito de conversar com Deus a cada dia?
né? Será que, igual Jesus, a gente não vê a hora de chegar o momento de conversar com Deus? Jesus não via a hora de chegar o momento de conversar com Deus. Talvez alguém tenha aqui um sentimento assim, eu gosto muito quando chega a hora de ir para a igreja. Eu também, gosto muito. Quando chega o momento de ir para a igreja, já vamos preparar e tal. Mas a gente tem que ter esse sentimento também da hora de conversar com Deus, sabe? Tá chegando a hora, né? Daqui a pouquinho eu vou falar com Deus. Jesus tinha esse sentimento, vocês entendem? Né? E eu fico pensando, eu não tenho esse sentimento igual de Jesus. A gente precisa ter. É o encontro com a pessoa mais especial do mundo, né? Sabe, curtir a companhia de Deus, curtir, falar com Ele, igual a gente gosta de falar com os nossos irmãos. A gente chega aqui na igreja, bate um papo, fala algo engraçado, né? Conversa sobre algo que aconteceu. Lá em Efésios 6, verso 18, Paulo nos convida assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração de súplica, tende isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os irmãos. Então fica aí um desafio especial para nós, né? Fazer igual Jesus fazia. Ter o hábito de conversar com Deus cada dia. Está aqui o verso de Efésios 6, verso 18. Acostume-se a falar com Deus de um jeito sincero, sem pressa, né? Reverente, mas também informalmente, né? Fale com ele igual a um amigo. Mas vamos voltar lá para Mateus, capítulo 26, né? Vamos destacar lá o verso 38, está aqui na tela para nós, ó. Quando Jesus fez uma súplica para os amigos dele. Essa súplica aqui, ó, não foi para Deus nesse momento aqui não, tá? Essa súplica foi para os 3 amigos dele, Pedro, Tiago e João. Os 3 que ele chamou para ir com ele. Jesus já tinha saído de lá e falou, vamos comigo, que eu estou precisando de um apoio. E eles foram. Só que chegou lá, Jesus confessou para eles isso aqui, ó. Olha o que Jesus falou. A minha alma está profundamente triste. Ele falou, gente, eu estou mal. Eu estou mal aqui, né? Eu estou numa tristeza mortal. Olha só a palavra que Jesus falou, né? Fiquem aqui comigo, vigiem comigo. O que Jesus está pedindo? Gente, fica aqui comigo um pouquinho, né? Não me deixa sozinho. Porque eu tô mal, gente. Tá ruim para mim o negócio, tá apertada a coisa. Jesus já sabia o que ia acontecer, né? E aí, meus irmãos, ele fez esse pedido aí suplicante para os amigos. E o pedido fazia todo sentido, não fazia? Fazia todo sentido, né? Ele estava prestes a enfrentar, gente, a luta mais terrível que um ser humano teve que enfrentar. Não vamos esquecer. Jesus era 100% Deus e 100% humano também. Sofria a mesma dor que a gente sofre, né? A mais terrível luta e a mais importante missão também. Morrer pelo pecador. Resgatar cada um dos seres humanos das mãos do inimigo. Vocês já pensaram o peso? E ele então avançou. A Bíblia diz que é um tirinho de pedra. Imagina a distância que você consegue jogar uma pedra. Não é muito, tá bom, gente? Alguns metros, né? Jesus, então, os discípulos estavam aqui e Jesus estava ali, na casa da Lucinha, no máximo. Só essa distância. Caiu de joelhos, prostrado no chão, sentindo que pelo pecado que ele estava recebendo, o nosso pecado, ele estava se sentindo distante do Pai. Não estava mais sentindo a presença de Deus. Vocês estão entendendo qual que era o sofrimento dele? Alguém que era ligado com Deus e agora, cadê? Não estava sentindo mais, não estava sentindo Deus perto dele. Dá para entender o desespero de Jesus? Né? O que ele falava? Senhor, né, Pai, onde você está? Eu não estou conseguindo sentir o pecado, gente. Todo o pecado em cima de Jesus. Aquela conexão estava sendo cortada. Uma pressão esmagadora. A separação, meus irmãos, era tão larga e tão profunda naquele momento que Jesus se encheu de angústia.
de medo, né? Ele estava Sabe o que Jesus estava temendo, gente? Que esse afastamento fosse para sempre. E ele não podia suportar aquilo. E assim, meus irmãos, como azeite é comumente separado da polpa e da água pela pressão esmagadora da prensa do óleo, Jesus estava enfrentando uma pressão espiritual muito grande. Meus irmãos, todos nós necessitamos de empatia no sofrimento. Todo mundo que passar por sofrimento, vocês já passaram pelo sofrimento. Todo mundo aqui já passou algum tipo de sofrimento. Você sabe como é bom quando alguém te oferece um aperto de mão, um abraço, uma palavra de conforto. Com Jesus não era diferente, gente. A mente dele estava atordoada, de incerteza, de sofrimento. Ele queria um ombro amigo, tanto que ele chamou os amigos para ficar perto dele. Até aquele, então, Jesus era um intercessor por outros, né? Mas agora, aquele que só intercedia, que só fazia por outros, ele estava precisando de um apoio, né? De alguém que intercedesse por ele. Na terrível angústia de Jesus, então, a terrível angústia que ele estava experimentando, ele buscou os discípulos. Então ele orou, não sentia Deus mais. O que ele fez então? Estava lá orando. Né? Não conseguia sentir a Deus, ele voltou. Eu vou para os meus amigos. E na hora que chegou lá, estava todo mundo dormindo. Caíram no sono. Mateus 26, verso 40. Tá lá, deixa eu ver se eu tenho aqui na tela para vocês. Se ele os tivesse encontrado em oração, buscando ajuda e poder em Deus, ele teria se sentido confortado por sua firme fé. Mas ele não achou os amigos apoiando ele naquele momento. Se ele achasse, ele ia sentir mais confiante, mas ele não encontrou. E sabe por quê, meus irmãos? Os discípulos entendiam a necessidade da vigilância constante, fervorosa súplica para que Jesus pudesse resistir à tentação. E aqui está o segredo. Por que os discípulos falharam? E por que Jesus era bem sucedido em comunhão e oração, né? Para a gente aprender com Jesus, a gente precisa ter comunhão diária com Deus. Um encontro diário. Confiar que Ele é por nós. O hábito de falar com Deus permite que Ele fale conosco por meio da palavra, né? E a palavra dele nos fortalecerá na fé. Hebreus 13, verso 5. Ele nunca o deixará e jamais o abandonará. Outra coisa. Mantenha em mente o propósito de sua vida. Se você está certo do que deve fazer, não desanime com facilidade, meus irmãos. Né? Deus vai enfrentar as batalhas conosco. Isso Jesus sabia. Quarta coisa que a gente aprende com Jesus. Busque apoio. Quando os ventos e desafios, né, da vida rugirem ao seu redor, busque um amigo que possa te acolher, que possa estar do seu lado. Né? Você não precisa espalhar para todo mundo o que se passa na sua vida, mas precisa de pelo menos uma pessoa com quem você possa falar abertamente. Né? Um companheiro de fé para te ajudar. E tem algo melhor ainda. Você pode ser esse apoio de alguém. Essa rede, né, de apoio, o ombro amigo, um verdadeiro intercessor, quem o Senhor tem enviado para testemunhar do seu amor para as outras pessoas. Né? Por quem que nós temos intercedido, irmãos? Quantos nomes de familiares estão presentes na sua oração? Você ora só por você? Você não está intercedendo por ninguém? O Aurelino fez uma oração aqui, intercedendo por amigos, por nossos irmãos da igreja. É disso que eu estou falando. Coloque sempre essas pessoas nas suas orações. Seguindo aqui, meus irmãos, a hora crucial do ministério de Jesus tinha chegado.
aquele momento que ia decidir o nosso destino. A nossa história estava chegando, né? O futuro da humanidade estava em jogo. E Jesus não escondeu o que estava acontecendo no seu coração. Ele preferiu não passar por aquela enorme angústia. E pediu para o Pai para não beber do cálice do sofrimento, que era a representação da sua morte, né? Desejado a todas as nações. Mateus, vamos lá em Mateus. Quero ler um versinho com vocês. Dá. Mateus capítulo 26, verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O Desejado a todas as nações, na página 624, diz assim, ó: Sim, Cristo ainda podia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Aí, ó. Sim, Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado não a ele, mas ao homem culpado. No entanto, trêmulas saem as palavras dos pálidos lábios de Jesus: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Tem outro trecho aqui. Está pequeno aí para vocês, né? Eu vou ler aqui. É de um outro livro. Um livro do escritor chamado Russell Chaplin. É um livro que chama Novo Testamento Comentado. Diz assim, ó: Nos escritos sagrados, o cálice é usado para representar tristeza, angústia, terror ou alguma provação especial. Na antiga cidade de Atenas, o cálice de veneno era um dos meios de execução dos criminosos. O grande Sócrates foi morto dessa maneira, e embora fosse inocente das acusações feitas contra ele. É possível que a ideia de passar o cálice é alusiva à permissão por algum juiz de que algum criminoso não tivesse que sorver o cálice, sendo passado para outro, quando diversos condenados estivessem enfileirados para serem executados. E assim aquele criminoso seria poupado. Vocês entenderam? O cálice então era usado, né, como meio de execução. Está aqui o veneno e está aqui os condenados à morte. E de algum, né, o juiz falava: pode passar o cálice, você não precisa beber. Né? Pode passar para o outro, que o outro vai beber. Esse cálice de veneno. Jesus, por 3 vezes, irmãos, na oração, ele pediu que fosse absolvido. 3 vezes ele quase recuou do derradeiro e supremo sacrifício que ele ia fazer por nós. E aí, o Desejado de Todas as Nações, na página 624, traz outro texto muito importante para nós. Surge, porém, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados a si mesmo, têm de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, contempla-lhe a sorte iminente e decide-se: salvará o homem, custe o que custar de sua parte. Aceita o seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Ele não se desviará da sua missão, tornar-se-á a propiciação de uma raça que quis pecar. Sua prece agora respira apenas submissão. Se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, que se faça a sua vontade. Meus irmãos, igualzinho os frutos que eram esmagados lá no mundo, numa prensa, que é um objeto com 2 rodas de moer, rodas de pedra, né? Para comprimir e extrair melhor o azeite. É aquele azeite que a gente chama de extra virgem, sabe? Que não é misturado com nada, é somente o óleo da oliva. Foi dessa maneira, meus irmãos, que foi feito com Jesus. Jesus estava sendo prensado pelo sofrimento e o peso das nossas iniquidades. É muito interessante a gente perceber que
Jesus tenha escolhido viver todas essas experiências de luta, meus irmãos, no jardim do Getsemane. Sabe por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Getsemane significa prensa de azeite. Essa é o significado da palavra Getsemane. Prensa de azeite. Jesus foi prensado, foi moído. Lá em Isaías 53, do verso 5 ao verso 7, engraçado que Isaías escreveu isso aqui 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi o quê, irmãos? Esmagado por causa das nossas iniquidades. Igual é para fazer o azeite, né? O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha essa pergunta aí, meus irmãos. Foi fácil para ele dizer: todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres? Foi fácil para Jesus? A gente precisa lembrar, meus irmãos, que Jesus não deixou para se adequar à vontade de Deus naquela noite. Ele já estava adequado à vontade de Deus, né? Não foi só naquela noite. Ele fez isso durante toda a vida. Então não era difícil para ele fazer a vontade do Pai. Não era difícil para ele. Mas de um modo muito especial, meus irmãos, naquela hora, sim. Porque o peso dos pecados da humanidade inteira estavam trazendo aquela separação de Deus, né, sobre Jesus. Outra pergunta agora. E nós? E para nós é fácil dizer para Deus: todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O Josa falou que para Jesus não foi fácil. Naquele momento não mesmo, Josa. Naquele momento não mesmo. Mas para ele era fácil falar que se faça a sua vontade na minha vida, Deus. Mas e para nós, meus irmãos? Sabe, não é fácil, mas por motivos diferentes. Provavelmente porque a gente não desenvolveu o hábito que Jesus tinha de submeter todas as vontades, submeter a sua vida toda a Deus constantemente. Então, na hora que você pode escolher duas direções, ou fazer a sua própria vontade, ou optar livremente por fazer a vontade de Deus, o que você escolhe? Sabe, meus irmãos, a gente pode optar livremente por esses dois lados aí da seta, né? Como a nossa vontade está sujeita ao pecado, se você escolher, eu quero fazer a minha vontade, aí você está sujeito ao pecado, não é verdade? Está sujeito ao pecado. É certo que a gente vai se frustrar com os resultados, né? E a vontade de Deus, meus irmãos, é sempre perfeita. Mesmo que por um momento a gente não consiga enxergar os resultados, porque a gente sempre foi criado, Josa, para acreditar no que nossos olhos estão vendo. E às vezes nossos olhos não estão vendo os benefícios de obedecer a Deus, né? A gente pode confiar, porque Ele é soberano e Ele vê o fim desde o princípio. Então Ele já sabe o final da história. O que isso tudo tem que falar ao nosso coração, gente? Quanto o sacrifício de Jesus nos impacta? Quanto o sacrifício de Jesus impacta o seu viver? O que isso muda na sua vida, saber que Jesus morreu por você? É isso aí, Alan. Sabe, meus irmãos, não foi o medo da morte que fez com que Cristo agonizasse. Não foi o medo da morte, mas o temor da derrota, de viver separado do seu Pai. Ele sentia a própria alma assediada, meus irmãos, de tentação e de angústia. O seu rosto estava marcado pela agonia.
Gotas de sangue escorriam no lugar do suor. Escorriam gotas de sangue. Deus sofria vendo seu filho naquela situação, irmãos. Deus sofria. E naquele momento decisivo para Jesus, o céu se abriu no meio do jardim. E de acordo com o Evangelho de Lucas, um poderoso anjo surgiu para estar perto de Cristo naquele momento. Desejado de todas as nações, página 694. Vê se você consegue ler aí, mesmo estando tão pequenininho. O anjo não veio, meus irmãos, para tomar-lhe o cálice das mãos. Não, o cálice era de Jesus. Mas para fortalecê-lo, a fim de que bebesse com a certeza do amor do Pai. Ele veio para dar força ao divino humano suplicante. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado de seus sofrimentos. E afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, e que sua morte redundaria na inteira derrota do mesmo, e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo, e disse-lhe que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. A aflição de Jesus não terminou, irmãos, mesmo depois do anjo. A aflição não terminou, mas o seu temor e o desânimo foram embora. E aí, né? Ele se submeteu à vontade soberana do seu Pai. A certeza do amor celeste o encheu de forças e de coragem. É isso aí. Agora, ele experimentava a firme convicção de que ele sairia vencedor daquele episódio. A paz, a serenidade agora se viam no rosto de Jesus, que antes estavam marcados, manchados pelas gotas de sangue, né? Mesmo carregando todo o peso do pecado da humanidade, meus irmãos, Jesus se levantou para obter a vitória completa sobre o pecado. O restante da história você já conhece. Jesus morreu, pagando o preço da nossa redenção. A sua morte venceu a morte. A sua morte venceu a morte. Ressuscitou como poderoso e vive por nós no santuário celestial. A vitória no jardim do Getsêmani, prensa de azeite, foi por você. A vitória no jardim do Getsêmani, meus irmãos, é a nossa vitória. Por você, ele enfrentou as trevas, ele derrotou o mal. Por você, ele padeceu as mais terríveis humilhações e zombarias. Por você, ele permaneceu inabalável até a cruz. E nele nós encontramos cura e perdão. O sacrifício de Jesus traz paz, traz restauração. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe, meus irmãos, as árvores que estão no meio das florestas, cercada por outras árvores, elas não são as árvores mais fortes. As árvores mais fortes, meu irmão, são aquelas que estão sozinhas em algum lugar, porque bate o vento, a água, e ela não tem onde se apoiar. Elas se curvam, se torcem, né? A madeira dessas árvores são mais procuradas, porque elas são mais duras, melhores, mais firmes. São as madeiras que são construídas as carrocerias, né? Coisa que precisa de uma madeira firme. Então, meus irmãos, quando a gente vê um gigante espiritual, né? Vamos nos lembrar que a estrada que a gente tem que caminhar, que palmilhar,
para ficar ombro a ombro com ele, não é aquela estrada florida, ensolarada, aquela estrada, né, bonita, mas sim vai ser um trilho íngreme, cheio de pedra, perigoso, muitas vezes, né, rochoso, sabe? Onde rajadas de vento pegam nessa árvore, né? Onde cai pedra que machuca, espinho que fere. É uma vereda de dor e de alegria, de sofrimento e de bálsamo, de lágrimas e de sorrisos. Isso que eu estou lendo para vocês está num livro chamado Mananciais do Deserto. Let Cohen escreveu. Sabe, meus irmãos, entre as lágrimas e sorrisos, provas e vitórias, conflitos e triunfos, de dificuldades, perigos, afrontas, perseguições, mal-entendidos, ao longo dos quais somos feitos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pode acontecer isso tudo conosco, meus irmãos, mas não vai ser maior. A gente vai passar por duras provas. Se já passou por algumas, eu sei. Mas as piores ainda estão por vir, meus irmãos. Isso já está escrito, já está determinado sobre o povo de Deus. Nós ainda estamos por enfrentar as maiores provas da nossa vida e as maiores provas da nossa fé. Mas são essas provas que vão nos fazer gigantes. Mas nada vai se comparar com o que Cristo passou por nós. Não esqueça disso, não. Assim, meus irmãos, como os frutos da oliveira, como as azeitonas, precisam ser prensadas para que o mais puro azeite seja extraído. Jesus experimentou exatamente isso no jardim de Getsêmani. Sua mente e o seu coração estavam sendo esmagados para carregar o peso do meu e do seu pecado, para nos dar vida em abundância. Como a oliveira, meus irmãos, é açoitada pelo calor, pela sequidão do deserto. Esse é o lugar natural dessa árvore. Todos nós vamos passar por desafios, onde a nossa fé, nosso espírito vão ser provados e vão ser esmagados. Mas se andarmos em comunhão com Jesus, se confiarmos em Deus, no Senhor, nos entregarmos a Ele, entregar a nossa vontade para a soberana vontade de Cristo e não a nossa, nós seremos vitoriosos nas provações que nós vamos enfrentar. Nós seremos mais resilientes, mais maduros das aflições. Nós vamos aprender a ser mais submissos, mais obedientes. E aí, meus irmãos, certamente nós vamos poder marcar um encontro embaixo da árvore da vida com João, com Pedro, com Tiago, com Jesus. Com eles, imagina você, com eles, embaixo da árvore da vida, esses personagens aí, você podendo olhar para trás, junto com eles, que passaram por coisas parecidas com a nossa. Você já imaginou poder encontrar eles, olhar para trás e falar assim, valeu a pena passar pela prensa? Gratidão, Senhor, pelos sofrimentos, pelas lutas, pois são nesses momentos que nós extraímos força que não sabíamos que tínhamos. Força que aprendemos a obter no nosso jardim de Getsêmani, no nosso jardim de oração. Eu espero que você já tenha no seu coração, na sua mente, esse encontro marcado. Embaixo da árvore da vida, ou embaixo de qualquer árvore do jardim de Deus, quando você encontrar algum desses personagens que a gente, em todo encontro aqui na igreja, que a gente fala sobre eles, prega sobre eles, estuda na lição da Escola Sabatina sobre eles, na escolinha das crianças, sobre esses grandes personagens, os apóstolos, discípulos e outros tantos que estão aqui na Bíblia. Que a gente possa
falar junto com eles, valeu a pena. Valeu a pena. Que Deus abençoe. Que a gente possa fazer valer a pena o sacrifício que Jesus enfrentou, as zombarias, as humilhações. Por você, ele seguiu inabalável. E nele você encontra perdão e cura. O sacrifício para paz, restauração. Nele nós somos mais que vencedores. Valeu a pena ter passado pela prensa. Com certeza, quando a gente estiver lá, a gente vai se lembrar desse momento aqui, desse domingo, quando a gente falou sobre a prensa que Jesus passou e que nós vamos ter que passar também para esse encontro maravilhoso junto à árvore da vida. Mas não esqueça, está sendo extraído o melhor de você. Está sendo extraído o melhor de você. Que Deus os abençoe, que a gente possa suportar com fé, comunhão com Jesus a cada dia. É a marca desses que vão enfrentar a prensa e vão se manter firmes.